Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma edição do Batman totalmente imperdível. Um material diferenciado, cara, que vale muito a sua atenção. E esse material aqui, ó, Batman por Brian Azzarello e Eduardo Risso. Aqui a gente tem uma coletânea dos dois autores, tá? Todos os trabalhos que os dois autores fizeram juntos para o Batman. Uma dupla dispensa comentários, a gente já conhece eles pelo trabalho absurdo de 100 balas, mas eles também têm outros grandes trabalhos pelo selo DC e tudo mais, e por outros materiais da Vertigo e de outras editoras. Mas o que importa é o seguinte, todos os trabalhos que eles foram fazendo ao longo dos anos relacionados ao Batman foram compilados aqui. São materiais que foram impressos e reimpressos trocentas vezes por várias editoras, inclusive, tá? Mas agora tá tudo condensado aqui, no encadernado bem, porque tem essa capa aqui maravilhosa, né? Olha o efeito em verniz aqui no símbolo, no morcego, no peito do Batman, tá? Tem esse material bonitão. E esse compilado aqui, essa antologia de histórias, traz 4 histórias pra gente. Cidade Castigada, O Cavaleiro da Vingança, Batman Wednesday Comics e Cicatrizes. Essas 4 são bem diferentes uma das outras, cada uma tem uma característica diferente. E como eu disse, elas são materiais que já foram publicados anteriormente em diversos lugares. Eu vou trazer a lista de tudo, além de, obviamente, comentar cada uma dessas histórias. Mas então tem esse formato aqui legal, capa dura, efeito em verniz localizado direitinho. Aqui tem, ó, tem o autógrafo do Eduardo Risso aqui, rapaz, espetacular, tá? Mas o material segue, então, com papel couché, de ótima gramatura. Eu vou mostrar algumas páginas aleatórias de cada uma das histórias, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Aí vocês já sabem que o Risso é um monstro, cara. E essa história aqui, Cidade Castigada, meu amigo, é um absurdo, tá? A gente tem aqui essas páginas maravilhosas. Deixa eu ir lá para o Cavaleiro da Vingança, que é algo que a gente quer dar uma olhada também, né? O Cavaleiro da Vingança é algo bem diferenciado. Deixa eu catar uma foto aqui do Batman no Cavaleiro da Vingança. Batman Thomas Wayne. Rapaz, tá? E no final a gente tem a Wednesday Comics. Deixa eu pegar aqui para vocês verem também, que aí vai ficar bonito. Pronto, aqui no final a gente tem a Wednesday Comics, beleza? Então, todas essas histórias fazem esse compilado, fazem essa antologia chamada Batman por Brian Azzarello e Eduardo Risso, tá? A primeira história, cara, a gente já começa o material com Cicatrizes. Cicatrizes é uma história bem pequenininha, que ela saiu naquela coletânea Batman Preto e Branco. Um material que é uma antologia de artistas fazendo histórias em preto e branco do Batman, que já saíram trocentas edições, tá? Inclusive tem um ônibus trazendo todas essas histórias. E esse material saiu então lá atrás, no ano 2000, em Batman Gotham Knights, número 8, tá? Esse material do ano 2000 ainda era, cara, da editora Abril, tá? Então é um material bem antigo. Originalmente ele é da Batman Gotham Knights número 8. Aqui no Brasil ele saiu na Batman número 17 da editora Abril em 2001, tá? Então o material original Batman Gotham Knights número 8 de 2000, de 23 anos atrás, e a gente tem ela sendo publicada pela primeira vez no Brasil na edição 17, aquela linha premium que a gente tinha no início dos anos 2000, fim da editora Abril, então saiu na edição 17. Depois, cara, a Panini já publica esse material logo nos primeiros anos dela enquanto editora, tá? E traz em DC Especial número 4, Batman Preto e Branco. E ali já trouxe um compiladinho, essa primeira antologia dessas histórias do Batman Preto e Branco em 2004. Esse material foi reimpresso em 2019 em Batman Noir. A gente teve as coleções de Batman Noir com várias histórias que ou eram em preto e branco ou ficaram em preto e branco para a coleção Batman Noir. Então, esse material foi publicado aqui. A gente também teve o ônibus Batman Preto e Branco, que eu acabei de falar para vocês, né? Que traz justamente toda a coletânea das histórias preto e branco. E a gente tem a Eagle Moss número 38, a coleção do Batman da Eagle Moss, o número 38 de 2021, também traz esse material, essa primeira história Cicatrizes. Aqui a gente tem uma história, como falei, bem curtinha, e a gente vai ter um conto assim mais filosófico a respeito de algumas questões sobre o que é certo ou não, a importância de salvar uma vida ou tirar uma vida, enfim. Tem ali um confronto do Batman com o Zsasz, né? Que é
aquele assassino que vai fazendo as cicatrizes conforme ele vai matando as pessoas. A arte do Risso é absurda, mas é uma história bem, bem curtinha. Esse aqui foi o primeiro trabalho aqui dos dois mesmo. Olha só essa página aqui, tá? O primeiro trabalho dos dois junto com o Batman. Então, esse é o primeiro encontro. Então, uma historinha curta, legal, mas ela não é a cereja do bolo aqui do material. As próximas duas histórias, sim, são uma grande motivação de se comprar isso daqui. Até porque uma delas é um pouquinho mais difícil de se encontrar. Depois a gente vai para o Arco. Na verdade, é uma minissérie, Arco de História, porque foi publicado dentro da própria revista do Batman. Esse material saiu em Batman número 620 até o número 625, em 2003, lá nos Estados Unidos. Saiu dentro da revista mensal do Batman. É um material meio fora de cronologia, tá? É uma minissérie à parte, mas saiu dentro da própria revista mensal, chamada Broken City, tá? Então, essa minissérie em 6 partes saiu dentro da revista mensal. Aqui no Brasil, a Panini publicou esse material logo em seguida, em 2004, mantendo aqui mais ou menos quase um ano de publicação, que ela mantém até hoje. Ela publicou dentro da revista do Batman também, dos números 22 e 23. Então, essas duas edições, cada uma com 3 números do Batman Broken City, trouxe a história completa. Lá atrás, em papel jornal e tal, aquele formato antigo da Panini. Depois, a própria Panini encadernou esse material num formato capa dura. Um dos primeiros, não vou dizer um dos primeiros, mas a primeira geração de materiais em capa dura da Panini, quando ela só encadernava capa dura assim, com 6 ediçõezinhas, eram as coisas mais fininhas e muito acessíveis na época. Tem uma capa até bem bonita, que é com vários morcegos voando assim. Então saiu em Batman Cidade Castigada de 2007, tá? Esse material compilado completinho aqui. E finalmente saiu também em Batman Noir em 2019. Essa história em 6 partes vai trazer pra gente uma senhora história no ar, tá? E ela tem, assim, todas as características, todos os pontos de um bom filme no ar. Aquele filme clássico do detetive que se depara ali com... Cai um caso no colo dele, muitas vezes, sobre um assassinato misterioso, e ele vai rodar, né, aquela cidade cheia de bandidos, cheia de mafiosos, cheia de criminosos, uma cidade suja, uma cidade perigosa, e ele vai com o sobretudo e o chapeuzinho dele indo entrevistar não, né? Mas ele vai tentando colher pistas. E de vez em quando ele tem que arrumar alguma confissão ou uma nova peça do quebra-cabeça, dando uma porrada em alguém, ou, por que não, flertando com uma femme fatale, com alguma dama daquela, está sempre envolvida nessa história. A história tem reviravoltas e tudo indica que o assassinato está seguindo por um caminho, mas na verdade está indo por outro, e depois é outra coisa que ninguém espera. Enfim, o clássico noir total é o que a gente encontra nessa história, Broken City, a Cidade Castigada, tá? É um material muito bom, muito bom. Uma HQ do Batman, porra, numa pegada bem diferenciada, porque tem o clima detetivesco mesmo, mas clássico do noir. É diferente do Batman simplesmente desvendando charadas, ou um Batman... Porra, vou fazer a comparação até porque eu acho ele um Batman detetive bem caído. Me desculpa se vocês curtem e tal, mas eu acho o Batman detetive bem caído, o mais recente filme do Batman aí. É um Batman super detetive. Aquilo aqui não é exatamente detetive. Detetive é o que faz aqui, tá? E segue bem essa pegada no ar. É um material muito legal, muito bom, tá? O Eduardo Risso está destruindo na arte. A arte é completamente maravilhosa. A gente tem umas páginas aqui, olha só, cara, completamente espetaculares. Então essa história em 6 partes, ela por si só já vale um encadernado, tá? Então a gente tem aqui, ó, algumas sequências de porrada maravilhosas também. É uma história bem séria, uma história bem adulta, com uma temática, porra, muito, muito boa. Porra, olha esse Batman aqui, cara. Cacete, cara. Esse material aqui é muito bom. Deixa eu mostrar uma dessas páginas com a Dama Fatal aqui, que... Porra, esse daqui também é maravilhoso. Olha isso aqui. Absurdamente maravilhoso. O Risso tá destruindo, esmerigando nesse material. E aqui a gente tem, né, sempre a mocinha em perigo, que vai ali flertar com esse detetive. A gente tem ela também. E geralmente essas mulheres têm muitos conhecimentos a respeito desse caso que está sendo investigado, né? Para quem já viu bons filmes no ar, sabe como é que funciona a história. Então, material espetacular, tá? E por si só, ele já vale o investimento do encadernado, porque é uma história muito boa, muito boa. E aí você ainda leva a próxima história, que é... Além dela ser uma porrada,
ela é uma história que não é tão fácil de se encontrar. Aí é que está o diferencial, tá? Essa próxima história que torna esse quadrinho totalmente imperdível. Ele já é imperdível por causa da Cidade Castigada. Mas quando a gente encontra o Cavaleiro da Vingança, de 2011, aí, meu amigo, para tudo, para as máquinas, vai lá e garanta o seu. Porque essa daqui é a famigerada e tão famosa história do Coringa, que é a mãe do Bruce Wayne. Porra, e a gente para tudo agora. Esse material saiu em Flashpoint 2011, quando rolou o evento Flashpoint, ou ponto de ignição. A gente teve, né, o reset do universo que viria a encerrar todo o universo que a gente tinha antes e entrar no universo dos 952. Mas durante o evento Flashpoint, a gente teve várias tie-ins, várias histórias aqui para complementar esse mundo que o Flash chegou e encontrou um mundo que, na verdade, quem morreu durante o assalto no beco ali, atrás do cinema, foi o Bruce, e não os pais do Bruce. A partir daquele momento, o pai dele, o Thomas Wayne, entra numa paranoia e se torna um Batman extremamente violento, cruel e assassino. Um Batman muito diferente do Batman Bruce Wayne. Então a gente tem o Batman Thomas Wayne. E em contraponto a isso, a gente tem o Coringa, que a gente descobre que na verdade não é spoiler, porque essa parada já saiu há mais de 10 anos, todo mundo sabe, né? Todo mundo quer ler essa história, né? A gente tem o Coringa, que na verdade é a Martha, é a mãe do Bruce. Ela entra numa paranoia total de que perdeu o filho, e ainda tem o marido dela que virou o Batman, ela se descontrola e ela vira o Coringa e começa a matar gente, cara. Porra, isso é espetacular. E isso é da dupla Azzarello com Eduardo Risso, cara. E esse material não é um material fácil de se encontrar. Aí é que tá o ponto. Agora você tem ele encadernado num capa dura e junto com Cidade Castigada, que é bom pra caralho. Então se torna um material totalmente imperdível, tá? Cavaleiro da Vingança, cara, já saiu aqui, obviamente, em 2011, na verdade, em 2012, em ponto de ignição número 3, especial número 3, após, né, saiu a minissérie e saiu também as edições especiais que traziam as tie-ins em 2012. E aí saiu em ponto de ignição número 3, essa história fechadinha, que ela só tem 3 partes, tá? E saiu também em Batman Noir. Mas aí saiu em preto e branco. Obviamente ainda é muito legal, mas saiu em preto e branco. Agora você tem esse material aqui colorido, num capa dura, bonitão e tal, junto com Cidade Castigada. Acho que é um material, porra, diferenciado, cara. Diferenciado, tá? Vale muito. Vou mostrar mais uma página do Batman Thomas Wayne aqui, boladão, lutando contra o Killer Croc aqui, ó. Material maravilhoso. Então, vale demais. Finalmente, a gente tem um material que é o mais fraco aqui, particularmente me incomodou um pouco, porque ele não é para estar nesse formato. E aí se torna uma leitura desgastante, seria talvez a palavra que foi para minha experiência, tá? Que é o Batman Wednesday Comics. Esse projeto era um projeto de uma publicação semanal da DC, que trazia, se não me engano, 16 ou 20 páginas, e cada página ela era num tamanho grandão. Cada página dessas trazia um capítulo de uma história de um personagem. Então, você tinha aqui, digamos que fossem 20 páginas, que eu não sei exatamente quantas eram. Digamos que fossem 20 páginas. Cada página dessas 20 trazia um personagem diferente. Uma era do Batman, uma do Superman, uma da Liga, uma da Mulher Maravilha. Então, cada uma delas era diferente. E aí, toda semana você pegava o novo capítulo dessa história, tá? Então, tinha uma publicação similar a algo que saía em jornais, algo que saía em tiras, talvez. Então, tinha essa premissa. Algo que também acontece, por exemplo, com os mangás, que semanalmente saem os capítulos, né, novos nas revistas Shonen da vida, ou o que acontece também com o Juiz Dredd lá na Inglaterra, que sai toda semana a revista 2000 AD especial com poucas páginas de cada um dos personagens da revista. E aí você vai montando a história aos poucos. Então esse material foi saindo ao longo das semanas e cada um deles tinha equipes criativas diferenciadas, incluindo o Batman, que era do Azzarello, com Eduardo Risso. Só que esse material, cara, ele foi feito para ser lido num tamanho grande. A própria Panini publicou esse material completo, todas essas histórias que saíram no Wednesday Comics, ela publicou num formato grande, num capa dura grandão, trazendo todas as histórias completas. E ali sim, você tinha uma dimensão dessa publicação. Porque como era uma página muito grande, era uma página tipo uma página de jornal, você tinha a possibilidade de ter muitos quadros dentro dessa página. Algo que quando a gente vai para o formato tradicional, que isso aqui é basicamente um formato americano, né? Quando a gente vai para um formato tradicional e você reduz essa página tão grande,
você tem uma leitura extremamente complicada, tá? A verdade é essa, eu vou mostrar aqui para vocês vou ilustrar para vocês o que eu tô falando com essas páginas aqui, ó, que tem mini balões e 350 quadros cada uma. Fica chato de ler, fica difícil, entendeu? É uma história que funciona, mas perde um pouco a graça. Eu li com pouca disposição, porque eu tinha lido duas histórias tão boas. E depois vai para aqueles mini quadradinhos com os balões minúsculos e tal. O Barba tá ficando meio velho, não enxerga mais direito essas letrinhas. O óculos já é multifocal, a gente fica procurando ponto para ler. E é uma merda, tá? Então, essa daí cai um pouco, mas ainda assim a revista não perde nem um pouco a qualidade por causa disso. A gente tem aqui um material de primeira. E se você, assim como eu, não tem nenhuma dessas histórias, não tinha nenhuma dessas histórias, tá? Eu já tinha lido Cidade Castigada lá atrás, na época do encadernadinho de capa dura, tá? Eu acho que eu nem tenho mais aquele encadernado. Eu nunca tinha lido O Cavaleiro da Vingança. Então, pra mim, foi ótimo ler agora, tá? Com a visão de agora, essa história no ar que é tão boa, Cidade Castigada, e também ter a oportunidade de finalmente ler essa história do Ponto de Ignição, que também foi esse ano a primeira vez que eu li o Ponto de Ignição. Então, tá tudo ótimo, tá tudo em casa. Material legal demais e eu recomendo muito, cara. Batman de Braz Arello e Eduardo Risso, edição imperdível. Agora é contigo, cara. É só você agora aproveitar. O link do Barba tá aqui embaixo. Você aproveita e ainda dá uma moral pro canal. Usa o link do Barba e dá aquela força, tá? E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho. Deixem os comentários de vocês a respeito desses materiais, tá? E se inscrevam lá no Insta do Barbas também. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho muito bom. Um abraço e até a próxima.